Poxa, se o objetivo não é instalar implante, por que eu vou utilizar o PRF na exodontia? Pós-exodontia, os alvéolos já cicatrizam tão bem. Por que eu vou introduzir uma variável a mais na minha prática clínica, gastar tempo, submeter o paciente a uma venopunção, para ter um benefício que depois não vai me ser interessante, ou talvez não me seja interessante, já que eu não vou instalar implante? Você pode não ter benefício para a instalação de um futuro implante, já que esse não é o seu objetivo pós-exodontia de terceiro molar, por exemplo. Mas você tem uma série de benefícios do tipo melhor analgesia, melhor conforto pós-operatório, menor índice de sangramento, menor edema e melhor reparação de tecido mole. Você tem uma série de benefícios intrínsecos, fora um outro benefício que é muito difícil de mensurar, que é o benefício do marketing. Sim, por que não dizer que para extrair aquele dente daquele paciente, o qual ele está tão temeroso de se submeter àquele procedimento, de extrair aquele dente ciso, você vai usar uma técnica muito moderna, onde você vai coletar o sangue dele mesmo, centrifugar numa máquina especial e colocar dentro do alvéolo para que ele tenha uma melhor cicatrização e um melhor conforto pós-operatório. Pense nisso. Os pacientes gostam disso. Fora o benefício biológico, que é inegável. E a gente já tem, inclusive, literatura que embase isso. Desde 2017, nós já temos artigos que avaliam a utilização da PRF pós-exodontia de terceiros molares inferiores, onde foram avaliados índice de alveolite, analgesia, dor, edema e desconforto pós-operatório, onde foi possível perceber que houve realmente uma menor dor pós-operatória, houve realmente uma melhor analgesia e houve realmente um menor edema. E um menor índice de infecção também. Todos esses benefícios nós observamos sim na nossa prática clínica. O único que eu acho particularmente mais difícil de observar é a redução no edema. Eu ainda não consigo, por exemplo, utilizar PRF e abrir mão do corticoide. Como eu já utilizo o PRF e consigo abrir mão do antibiótico em praticamente 100% dos casos. Claro, utilização de antibióticos pós-exodontia é um tópico muito polêmico sobre a real necessidade ou não. Eu não vou adentrar nisso hoje. Mas eu digo que com o PRF eu praticamente aboli a utilização do antibiótico nas exodontias de terceiros molares. Mesmo aqueles mais trabalhosos, mesmo aqueles que envolvem muita osteotomia e muita odontosecção. Mesmo nesses casos, eu lavo o alvéolo, coloco o plug de PRF, suturo. A gente tem esse caso aqui que foi conduzido por nós, na verdade, a gente tem esse caso aqui que foi conduzido por alunos de graduação em ambulatório de graduação sob a nossa supervisão, onde a gente tem um terceiro molar inferior praticamente em boca, né? Quando você extrai esse dente e posiciona uma sutura em X para estabilizar o coágulo, você espera uma cicatrização por segunda intenção e um alvéolo bastante aberto, até pelas dimensões, pela largura do dente. Isso é o normal que você espera após um procedimento como esses. E o dente foi extraído, foi feita uma incisão intrasucular aqui, para que a aluna tivesse um campo um pouco maior para ela trabalhar. Essa incisão aqui não é absolutamente indispensável, nem essa aqui e nem essa na distal, mas quanto mais cedo na curva de aprendizagem, quanto mais inexperiente é o operador, maior se faz necessário o retalho para que o operador consiga trabalhar. E aqui colocamos 2 plugs de PRF, 2 plugs de fibrina dentro do alvéolo. E suturamos. 7 dias depois, você espera uma deiscência quase que total deste retalho, já que você está suturando sobre um espaço vazio, onde você deixou somente um coágulo de sangue. Porém, ao deixar um coágulo de PRF, você pode observar que 7 dias depois, após a remoção da sutura, a deiscência do retalho é mínima, porque
O plug de PRF, o plug de fibrina, deixou ali um espaço preenchido. O plug de fibrina serviu como arcabouço para a reepitelização do epitélio circundante, tá? Fora que não foi utilizado antibiótico, fora que foi utilizado apenas uma dose de analgésico, essa paciente teve um pós-operatório bastante interessante, bastante confortável. Esses benefícios ficam ainda mais evidentes nesse outro caso aqui. Infelizmente, não temos a radiografia desse incisivo central direito, dessa unidade 11, mas era um dente já extruído, com uma extensa perda óssea, tinha osso praticamente só no ápice, mobilidade grau 3, não havia nenhuma possibilidade de salvar esse dente, não havia nenhum tipo de osso sustentando essa unidade. Então, a unidade foi extraída, caso esse também foi realizado em ambulatório de graduação. A unidade foi extraída, o sangue foi previamente coletado, desidratamos na gaze mesmo, porque não dispunhamos naquele momento de estojo de PRF específico. Desidratamos na gaze mesmo, obtivemos 2 plugzinhos de fibrina bem desidratados e colocamos dentro do alvéolo. E pode ser colocado um pouco de excesso, não muito excesso. O PRF pode ficar exposto na boca? Com certeza é sangue. É sangue com concentrado sanguíneo, ele pode ficar exposto na boca. Mas você não pode colocar 1/3 do seu plug dentro do alvéolo e 2/3 fora, até porque ele vai ser deslocado, por mais que você suture, ele vai se perder. Mas uma pequena porção pode ficar para fora sem problema nenhum. Aí ela é condensada o máximo possível e estabilizado com suturas. Nesse primeiro momento, a gente já pode haver uma diferença. Não existe osso nenhum aqui. Então, se eu suturasse isso sem o plug de PRF internamente, haveria quase que uma coaptação dos bordos, quase que uma coaptação do tecido na vestibular com o tecido da palatina, o que comprometeria bastante esse volume vestibular aqui esteticamente, já que não tem nada de osso no meio. Porém, entulhando, preenchendo este alvéolo com PRF, eu já tenho uma manutenção desse volume. A vista vestibular, e 7 dias depois, na remoção de sutura, fizemos questão de tirar essa foto antes de remover a sutura. Olha como esse pedaço que ficou exposto está 100% reepitalizado. A PRF serviu de matriz para a reepitelização dessa entrada desse alvéolo e o volume foi mantido. Óbvio, não temos informações sobre a manutenção disso a longo prazo, se for uma manutenção total ou uma manutenção parcial, mas certamente, pelo menos parte desse volume foi mantido, preservando a anatomia desse rebordo. Não para instalação de um implante, evidentemente, não existe osso aqui, a PRF não formou osso onde não existia, mas a manutenção desse rebordo para posterior realização ou de um enxerto ósseo ou mesmo de uma reabilitação dessa unidade com uma prótese fixa ou com uma prótese parcial removível. Então, a fibrina rica em plaquetas traz grandes benefícios na prática clínica quando o assunto é exodontia. Se você acha que não vale a pena, a única coisa que eu tenho a lhe dizer é experimente. O seu paciente vai gostar e você vai gostar dos resultados que essa técnica te traz. Você vai minimizar muito as ligações do seu paciente reclamando de hemorragia, reclamando de dor, reclamando de desconforto. É um benefício sensacional. Fora que, como é um procedimento muito corriqueiro no consultório, é uma oportunidade muito boa de você que está começando praticar a sua venopunção. Hoje, nós praticamente não fazemos mais nenhum tipo de exodontia, mesmo que o objetivo não seja colocar implante, sem a utilização da PRF. Lembrando que a PRF sozinha dentro de um alvéolo, ela não garante a manutenção daquele alvéolo em termos de paredes ósseas para uma futura exodontia. Ela apenas garante um conforto pós-operatório. Se o objetivo é a realização posterior de um implante, esse material deve ser utilizado de uma outra forma que nós veremos no próximo tópico. Muito obrigado.